Morre o primeiro homem a pisar na Lua. O americano Neil Armstrong. O astronauta que entrou para a história ao dizer: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A corrida às compras. Brasileiros aproveitam que pode ser o último fim de semana com o IPI reduzido para carros e eletrodomésticos. Fronteira fechada. Policiais rodoviários federais em greve e interrompem o tráfego na Ponte da Amizade. Uma explosão mata 26 pessoas na maior refinaria da Venezuela. No esporte, os gols do sábado no Campeonato Brasileiro. E como a ciência ajuda nas manobras sobre rodinhas na mega rampa do Rio. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Morreu hoje nos Estados Unidos o astronauta Neil Armstrong, que entrou para a história ao se tornar o primeiro homem a pisar na Lua. Armstrong tinha 82 anos e passou por uma cirurgia no coração no início do mês. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Foi com essas palavras que Neil Armstrong marcou a história. Dia 20 de julho de 1969, o homem chegava à Lua. The Eagle has landed. Neil Alden Armstrong nasceu na pequena cidade de Wapakoneta, no meio-oeste dos Estados Unidos, em 5 de agosto de 1930. Aos 15 anos, antes de aprender a dirigir um carro, já tinha licença para pilotar aviões. Depois de voar em 78 missões na Guerra da Coreia, foi chamado para fazer parte da recém-criada Agência Espacial Americana, a NASA. Foi piloto de testes, engenheiro, astronauta. Primeiro americano a orbitar a Terra, Armstrong foi escolhido para comandar a missão Apollo 11, que daria aos Estados Unidos a vitória definitiva na corrida espacial contra a então União Soviética. Como símbolo, Neil Armstrong e o colega Buzz Aldrin fincaram a bandeira americana na Lua. Passaram 2 horas e meia fora do módulo lunar, recolhendo mais de 20 quilos de amostras e tirando fotos. Ao retornar à Terra, Armstrong foi recebido como herói, condecorado em 17 países. Ele se tornou professor de engenharia e, mais tarde, empresário de sucesso na indústria aeroespacial. Há 2 anos, junto com outros veteranos do projeto Apollo, criticou os cortes no orçamento do atual programa espacial americano. Segundo a família, Neil Armstrong morreu em virtude de complicações pós-operatórias. No início do mês, ele passou por uma cirurgia no coração para desobstruir as artérias. Armstrong era um homem humilde, não se sentia à vontade como pessoa pública, deu poucas entrevistas ao longo dos anos. Dizia que não merecia tanto crédito por ser o primeiro homem a pisar na Lua, que não havia sido um feito dele, e sim de toda a humanidade. Mas deixou uma pegada que marcou para sempre a história da exploração espacial e que até hoje nos lembra que o homem pode dar grandes saltos. Na Venezuela, 26 pessoas morreram numa explosão numa refinaria. Pelo menos 80 ficaram feridas. A explosão foi provocada por um vazamento de gás num dos tanques de armazenamento e atingiu várias casas da região. A maioria dos mortos era da Guarda Nacional, que é responsável pela segurança do local. A refinaria em Amuay é a segunda maior do mundo. Segundo as autoridades, vai voltar a funcionar em 2 dias. Aqui no Brasil, muita gente foi às compras para aproveitar o que pode ser o último fim de semana com o IPI reduzido nos carros e nos eletrodomésticos. Eletrodomésticos da chamada linha branca podem ter acréscimo de até 10% com o fim do desconto no IPI. Anderson correu para garantir o preço do fogão. De 1.100 por 942, mais em conta. Movimento também nas concessionárias. 4 das 10 marcas que mais vendem carros no país estão fazendo os chamados feirões de fábrica na Grande São Paulo. Se você está com dinheiro na mão para comprar o carro, agora é a hora. A redução do IPI representa um desconto médio de 7% no preço dos carros 0 quilômetro. O desconto está aí, mas as lojas quase não têm mais produto em estoque para oferecer. Coisa raríssima é encontrar um modelo popular como este aqui, no mostruário, que ainda não tem a dono. Esdras não encontrou o carro da cor que queria, mas ao ver o desconto... Ia sair por uns 34, 35 mil, tá saindo por 31.
Tem revenda apostando em contrato de venda futura, já que as montadoras não conseguem entregar os veículos nas lojas até o próximo dia 31. Felipe pagou R$ 500 de sinal para garantir o desconto que só vai existir em caso de prorrogação da medida do governo. Se não prorrogar o IPI, aí eu tenho a opção de devolver o carro e receber o meu sinal. É um risco compartilhado entre o consumidor e o fornecedor. E tem que ficar claro que ele realmente vai poder cancelar ou desistir desse pré-contrato. Policiais rodoviários federais em greve bloquearam hoje o trânsito na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os agentes estenderam faixas no meio da Ponte da Amizade. O congestionamento chegou a 3 quilômetros. Sábado é um dos dias de maior movimento de turistas que cruzam a fronteira para fazer compras. Durante a tarde em Brasília, não houve acordo em nenhuma das reuniões entre o governo e representantes de diversas categorias do serviço público, que estão em greve há 2 meses. O pãozinho que o brasileiro come todos os dias, veja só, pode mudar. Uma comissão de padeiros, com a ajuda da Associação Brasileira de Normas Técnicas, definiu as características do pão perfeito. Em busca do pãozinho perfeito, quentinho, cheiroso e o que mais? Uma comissão de padeiros decidiu tentar criar um padrão para esse desejo de todas as manhãs. No relatório, que levou 1 ano para ficar pronto, tem até uma foto do que seria o tal pãozinho nota 10. Olha ele aí, sem manchas, sem bolhas, nem muito cru, nem muito assado. Elias Pedrosa faz parte da comissão e ele explica. A ideia é proteger o consumidor das padarias que vendem aquele pão ruim, com receitas duvidosas. Expondo esse produto com toda a qualidade para a sociedade de forma clara e transparente, o cliente ele vai preferir um pão com qualidade do que um pão feito de formas irregulares e em panificadoras clandestinas. O relatório também classifica o sabor e o aroma do pãozinho. Mas será que dá para seguir esse padrão? Clécia é padeira há 32 anos. Para ela, não existem 2 fornadas iguais. Isso é um sonho, porque em cada clima, em cada temperatura, em cada local do Brasil e do mundo, as situações são outras e as pessoas são outras e o pão vai ser outro. Do lado de fora, casca crocante por igual. Por dentro, miolo suave e macio, com a massa elástica ao toque dos dedos. De acordo com os especialistas, é assim que deveriam ser todos os pãezinhos. Mas o que será que pensa o maior de todos os especialistas? Você? De qual pãozinho a senhora gosta mais? Do mais clarinho ou do mais escuro? Mais clarinho. Eu posso esquentar mais tarde no forno. Mais escuro. Ou seja, pãozinho bom mesmo é aquele que você escolheu. Daqui a pouco, a tempestade tropical Isaac deixa 3 mortos no Haiti e segue para Cuba. A tempestade tropical Isaac provocou inundações e 3 mortes no Haiti. A chuva torrencial foi seguida de deslizamentos em várias partes do país, que ainda não se recuperou do terremoto de janeiro de 2010. O Isaac segue agora para Cuba. Amanhã deve ganhar força, se tornar um furacão e atingir o estado americano da Flórida. Por causa do Isaac, o Partido Republicano... Hoje o tempo virou no sul do país, voltou a chover e a temperatura caiu. E olha que amanhã ainda tem alerta de chuva forte para o norte do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e para o Paraná, porque a frente fria continua avançando pela região. E vai esfriar mais, pode ter geada no sul do Rio Grande do Sul e a mínima prevista é só de 3 graus em Bagé. A temperatura vai cair também em São Paulo, mas só vai dar para sentir essa diferença mesmo à tarde. A máxima deve ser de 24 graus. Nas outras regiões, continua quente, como nos últimos dias. Pode chover amanhã rapidamente em grande parte do litoral e no extremo norte do país. E o ar continua muito seco no centro do Brasil. Daqui a pouco, a discussão sobre uma proposta de mudança na lei brasileira. A Câmara analisa como as autoridades devem tratar os usuários de drogas. Na quarta-feira passada, o Jornal Nacional mostrou uma proposta para mudança no tratamento legal dado aos usuários de drogas. Na reportagem, havia um erro ao afirmar que a lei atualmente em vigor prevê a pena de prisão para usuários flagrados com entorpecentes para uso pessoal. Nesses casos, eles respondem a processo por porte de drogas, mas não são presos. Em 2 meses, a proposta que está em consulta pública pode virar um projeto de lei.
Em apenas 2 dias, o site da Câmara dos Deputados recebeu dezenas de comentários sobre a proposta de alteração da atual lei de drogas. O anteprojeto foi entregue pela Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia na última quarta-feira, com o apoio de mais de 100 mil assinaturas. O documento pretende estabelecer critérios objetivos para diferenciar traficantes e usuários. A punição ao traficante seria mantida como na lei em vigor, que prevê pena de 5 a 15 anos de prisão para quem importar, vender ou fornecer drogas. A posse de entorpecentes para uso pessoal deixaria de ser crime para ser considerada infração administrativa. As quantidades para consumo pessoal seriam definidas pelo governo. Segundo o anteprojeto, o objetivo da mudança é tirar o usuário da esfera criminal e encaminhá-lo aos serviços de saúde e assistência social. A proposta prevê ainda penas alternativas, que vão da advertência à prestação de serviços à comunidade. Criminalizar não é legalizar, continua proibido, entendeu? Mas não é crime. Ele passa a ser uma infração, né, a ser tratada por outros setores que não a polícia. E deixa a polícia trabalhar no crime organizado, o grande problema. Este deputado, que é contra, acredita que se o projeto for aprovado, o número de dependentes de drogas vai aumentar. Com a aprovação desse projeto, nós simplesmente estaremos legalizando o tráfico de entorpecente no Brasil. Na nossa nação não cabe esse tipo de projeto. Precisamos criar outros tipos de mecanismos. Se a lei hoje está falha, vamos tentar melhorar a lei, mas não dessa forma. A proposta fica aberta a sugestões na internet durante os próximos 2 meses. Depois, pode virar um projeto de lei. Um golpe que não respeita nem os mortos é destaque no Fantástico amanhã. Tadeu Schmidt, Zeca Camargo, tem os detalhes. Exclusivo, quadrilhas estão usando o nome de vítimas de crimes e desastres de grande repercussão para comprar carros de luxo e receber cartões de crédito sem limite de gastos. Os bandidos se passaram até mesmo por Marcos Matsunaga, milionário esquartejado pela mulher. Esse é um dos endereços usados pela quadrilha para pedir os cartões em nome dos mortos. Amanhã tem amor até debaixo d'água, um casamento no fundo de um lago. E olha como os noivos anunciam o esperado sim. E um reencontro comovente. Os amigos de Anne Frank celebram a memória da menina judia que contou em um diário os horrores do nazismo. A mente humana não possui um botão de apagar, delete. Não tem. Esse é o Fantástico. Amanhã depois do Faustão. Até lá. A campanha Criança Esperança 2012 arrecadou até agora mais de 13 milhões de reais. E você tem até a meia-noite de amanhã, domingo, para fazer doações por telefone. Depois, só nas casas lotéricas e na página do Criança Esperança na internet. Vamos relembrar os números. Para doar R$7, ligue 0500 2012 007. Para doar R$20, ligue 0500 2012 020. E para doar R$40, ligue 0500 2012 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não pode ter dedução fiscal. Daqui a pouco, compositores e músicos se engajam no combate à pirataria. E as homenagens ao centenário de Luiz Gonzaga em São Paulo. Foi criada hoje em São Paulo uma associação latino-americana para defender os direitos autorais dos compositores. Eles criam canções famosas e vieram de vários países para discutir como proteger essas obras. No Brasil, 50% dos discos acabam pirateados, segundo a Associação Brasileira dos Músicos. O objetivo comum de combater esse mercado clandestino motivou o surgimento da Associação de Compositores da América Latina. Isso tudo faz com que essa entidade nasça hoje com muita representatividade e com muita força e conexão internacional. Com a associação, os compositores latino-americanos ganham força para defender os direitos autorais em qualquer parte do mundo e lutar contra um inimigo comum, a pirataria de músicas na internet. O americano Paul Williams, criador da trilha do filme The Muppets, veio apoiar a causa. Estamos todos no mesmo negócio, diz ele. Precisamos ganhar o pão. E o centenário de um dos maiores autores da música popular brasileira está sendo lembrado em São Paulo. É Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O
sertão de Luiz Gonzaga é aqui, com muita viola, cordel e comilança. Olha o hot bode aí! Nascido e criado no sertão pernambucano, Luiz Gonzaga adorava a culinária nordestina. Pra forrar o estômago e para inspirar também. A comida foi o tema de muitas das músicas famosas do mestre Gonzagão. Baião, baião de dois, baião, baião de dois. Eita, Simba, esse é o baião de dois. Comida muito apreciada no Nordeste e que Luiz Gonzaga debuiava bem, viu? Com Gonzagão, baião de dois, com feijão e arroz, virou baião de todos e arrastou Anastácia e César para os forrós Brasil afora. Comecei através dele, comecei que nem Giló, Asa Branca, essas coisas assim tradicionais, que até hoje são cantadas e serão cantadas por dezenas de anos. Eu perguntei até do céu, ai, por que tamanha judiação? E uma correção, ao contrário do que dissemos na abertura dessa edição, o astronauta John Glenn foi o primeiro americano a entrar em órbita da Terra. Neil Armstrong, que morreu hoje, foi o primeiro astronauta a realizar uma acoplagem entre veículos espaciais. Veja a seguir os gols do sábado no Brasileirão. E como a ciência ajuda os skatistas na mega rampa do Sambódromo do Rio. Uma iniciativa inédita reúne alguns dos melhores skatistas do Brasil num treinamento diferente para enfrentar um desafio gigante. Esse desafio é a mega rampa armada no Sambódromo do Rio. Vovô, um senhor skatista, um dos melhores do mundo, mas algo não ia bem. Antes a gente se machucava muito fácil e hoje a gente tem um preparo bem melhor. O amigo, professor de uma faculdade de saúde, o levou para a academia. A gente não se machuca tão frequente quanto era antes. O sucesso do trabalho da dupla foi tanto que trouxe mais skatistas para a universidade. Pronto, o treino ficou assim, ó, movimentado. Todo mundo aqui busca melhorar a performance na pista e para isso a ciência está ao lado deles. Mas como treinar o equilíbrio e a concentração numa academia? Simples. A engenhoca tem molas e amortecedores no lugar das rodinhas. Movimentos estudados e melhorados sem o sobe e desce da pista. Tá pensando que é fácil se manter em pé? Fizemos o teste. Não é. Na cama elástica dá para inventar uma manobra, com a vantagem de saltar e cair várias vezes sem se machucar. Cada um é estudado separadamente. O vovô, por exemplo, precisava ganhar massa muscular. Melhorou a impulsão e o desempenho na mega rampa. Para quem está acostumado com as quedas, sessões de fisioterapia. A universidade mostrou que esporte radical e trabalho científico podem andar juntos. Nesse caso, em cima de 4 rodinhas. E a mega rampa, claro, é uma das atrações do Esporte Espetacular amanhã, que traz também uma reportagem especial sobre a volta do atacante Adriano ao Flamengo. Adriano exclusivo. Se eu tiver de ir num pagode, eu vou. Se eu tiver de ir na minha comunidade, eu vou. Se eu tiver de beber minha cerveja, eu bebo. O que esperar dele na volta ao Flamengo? Nós não temos o direito de desistirmos em momento nenhum de um ser humano. E uma pesquisa revela, será que a torcida ainda acredita na recuperação do artilheiro? Kleber Machado entrevista Luiz Fabiano. Tem brecha pro Luiz Fabiano na seleção brasileira ainda? Tá difícil, mas eu vou cavar uma brechinha. E ao vivo a Stock Car a mais de 200 por hora nas ruas de Salvador. É amanhã, depois do Alto Esporte. Nosso assunto agora é futebol. Rodada de clássicos estaduais no Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols, começando com a Série B. João Paulo de falta fez o primeiro do Atlético sobre o Paraná em Curitiba. Pedro Botelho marcou o segundo. E Paulo Henrique diminuiu. Atlético 2, Paraná 1. Em Natal, Isaac marcou o gol da vitória do América sobre o ABC. Gabriel bateu falta e Lúcio Maranhão decidiu o jogo em Alagoas. Asa 1, CRB 0. Em Santa Catarina, William fez o gol do Joinville sobre o Goiás. O São Caetano recebeu o Guarani e saiu na frente com Éder. Fumagalli empatou de pênalti. E depois da falta de Fumagalli, Rodrigo Arroz desviou. Guarani 2, São Caetano 1. Pela Série A, 2 clássicos terminaram agora há pouco. No Pacaembu, Corrêa chutou de fora da área e fez Palmeiras 1, Santos 0. Neymar cobrou falta e empatou.
Neymar marcou de novo e virou o placar Santos 2-1. No Engenhão, Wagner cruzou e Thiago Neves emendou de primeira. Fluminense 1, Vasco 0. Juninho cruzou e o zagueiro Gum fez gol contra, 1-1. E Thiago Neves, de falta, marcou de novo. Fluminense 2-1. Amanhã tem futebol na Globo ao vivo às 4 da tarde, hora de Brasília. Assim nós encerramos esta edição do Jornal Nacional. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, um ótimo domingo para você.